Alright, guys, welcome to another class. Então, bora lá para mais uma aula. Hoje vamos falar um pouco mais sobre rotina e também como que a gente faz o negativo das nossas frases. Então, bora lá. Aqui temos estes verbos, né? Stay in, go out, eat out, go for a drink, go to the cinema, go to concerts, go shopping, phone friends, phone my family, visit friends, visit my family, have coffee with friends, do a lot of sport, watch a lot of TV, of DVDs, alright? Então, o que é cada um desses? Ó, stay in seria ficar em casa, tá? Stay vem de ficar, in dentro. Go out, sair, a gente utiliza isso somente quando é uma coisa divertida, né? Tipo, você vai sair com seus amigos e algo assim do tipo. Eat out, ok? Comer fora. Go for a drink, sair pra uma bebida, sair pra tomar uma. Go to the cinema, go to the movies. Eu prefiro falar go to the movies, que é como os americanos falam. Go to concerts, ok? Ir a shows, né? Um show ali de um músico, uma banda, algo assim do tipo. Go shopping. Isso daqui, ó, é fazer compras, não é ir ao shopping. Nós chamamos o shopping, né, o local, em inglês, de mall, shopping mall, alright? Phone friends, phone my family, ou seja, ligar para amigos, né? Eu prefiro utilizar também call ao invés de phone, ok? Aqui tá o phone está sendo usado como um verbo. Visit friends, visit my family, ok? Visitar amigos. Have coffee with friends, tomar um café com amigos. Do sport, praticar esporte, né? Fazer esporte. And watch TV, watch DVDs é assistir TV ou DVDs, alright? Agora vamos lá, vamos colocar isso aqui numa frase. Vamos colocar numa frase e depois vamos aprender como que a gente faz para negar isso. Veja bem, em inglês, quando eu quero falar assim, olha, eu saio nas sextas, ó. I go out on Fridays. Então, I go out on Fridays. Se eu quero transformar essa frase em negativa, olha o que vai acontecer. Uma simples coisa vai acontecer. I don't go out on Fridays. Então, a única coisa que mudou aqui é que eu coloquei esta palavrinha. I don't. E é justamente isto que vamos ver agora. Alright? So, just a minute. Então aqui eu vou colocar esse quadrinho e a gente vai fazer ele junto. Isso aqui ajuda muito para a questão da gramática em si. Alright? Então veja bem. Essas frases, elas estão aqui, né? Olha só a ordem que vai ficar. Primeiro é o sujeito, que vamos utilizar, né? Aqui a gente tem I, you. O auxiliar, que sempre vai ser negativo, né? Neste caso, como a gente está aprendendo, é don't, ok? E o infinitivo. O que é o infinitivo? É o verbo no presente, alright? Então, ó, I don't go out on Saturday evenings. Ou seja, eu não saio, né, sábados à noite. You don't work in this office. Você não trabalha nesse escritório. Agora, olha a letra B. Ó, write sentences 1 and 2 in the table. Eu quero que você pegue essas duas frases e reescreva elas aqui dentro desse quadro. Para quê? Para você treinar ali justamente a ordem que vai ficar a gramática. Alright? Então, vou dar um tempinho aí, já a gente volta. Vamos conferir aqui. Não tem segredo. Então, veja bem, aqui vai ficar assim, ó. We don't stay in at the weekend. They don't watch TV in the day. O que a gente pode perceber aqui, ó? Mesma ordem das coisas. Tá vendo, ó? We, they, sujeito, don't, para negar. O verbo, né, no infinitivo, ou seja, no presente, e o restante da frase. Só isso. Então, aqui é justamente para mostrar como que a gente nega. Olha aqui como que é, né, fácil, tranquilo isso aqui, ó. Veja bem, se eu quisesse falar assim, I work from Monday to Friday. Então, ou seja, eu trabalho de segunda a sexta. Se eu quiser negar isso daqui, é muito fácil. Veja bem, o que a gente vai fazer? Acrescentar o don't, ou seja, I don't... E todo o restante da frase fica idêntico. Ó. I don't work from Monday
to Friday. Ou seja, essa pessoa aqui, ela não trabalha de segunda a sexta. Talvez ela trabalhe de segunda a quinta, né? Tá com a vida feita. Talvez trabalhe de segunda a sábado, né? Ainda tá colocando ali mais horas de trabalho. Enfim, então a única coisa que acrescentamos é o don't, alright? Então vamos lá que agora eu tenho um exercício prático aqui bem bacana para você. Ó, take the sentences that are true for you. Make the other sentences negative. Alright? Number 1. I study English. This is correct. Então veja bem o que você vai fazer. Você vai pegar as frases que temos aqui e você vai deixar as que são verdadeiras para você, do jeito que estão. Já as que forem falsas, você vai alterar. Então veja bem a número 1. Ó. I study English. Eu estudo inglês. De fato, você está aqui, então você estuda inglês. Já número 2, olha só. I phone my family every day. Eu ligo para a minha família todo dia. Talvez você não ligue todo dia. Talvez você ligue ali, sei lá, uma vez por semana. Ou algo assim do tipo. Então, você diria o quê? I don't phone my family every day. Alright? Então, eu vou ajudar aqui a entender estas frases. E aí você vai ali colocar o que é verdadeiro e o que é falso para você. Né? Você vai ter que corrigi-las. Então, olha aqui. Number 3. I go shopping on Saturdays. Eu faço compras aos sábados. I watch TV every evening. Eu assisto televisão toda noite. I eat out with friends a lot. Eu como fora com meus amigos muito. I live near the school. Eu moro próximo a esta escola. I have lunch at 12 every day. Eu almoço meio-dia, né? 12 horas todo dia. Aqui ele não colocou os 2 pontos, mas não tem problema, tá? E a última, I work at the weekends. Eu trabalho aos finais de semana. Alright? Alright, so take a look. Então vamos aqui negar, vamos supor que, né, porventura, todas as suas frases deram negativo. Veja bem, muito fácil, ó. Don't. I don't phone my family every day. I don't go shopping on Saturdays. I don't watch TV every evening. I don't eat out with my friends a lot. I don't live near the school. I don't have lunch at 12 every day. I don't work at the weekend. Pronto. Tranquilinho, né? Então, negativo em inglês, para quando a gente está associando aos verbos, aí a gente coloca ali o don't, alright? Em breve a gente vai entender, né, melhorar lá o doesn't e tudo mais, tá? Mas por enquanto a gente vai focar aqui no don't, ok? Agora veja bem, e quando eu quero fazer uma pergunta? Eu quero perguntar ali o que a pessoa faz, se, né, aliás, seria mais uma pergunta de sim ou não, né? A gente chama isso de yes or no questions. Mas eu quero saber se a pessoa ela costuma sair final de semana. Como que eu faço isso? Já nesse caso, veja bem a estrutura. Agora a gente vai começar a frase com o auxiliar, o sujeito e o infinitivo. Então, veja bem, por exemplo, vamos pegar esta frase assim, ó. I work at the weekend. Vamos transformar ela em uma pergunta. O nosso auxiliar vai ser o do. O sujeito, por sua vez, é o you, né? Que eu estou perguntando a você. Qual que foi o verbo da frase? Work. E aí a gente só continua o resto. Ó, do you work at the weekend? E aí a pessoa vai me responder o quê? Sim ou não. Isso a gente chama de um yes or no question. Ó, yes, I do, or no, I don't. Então, se você trabalha no final de semana, você vai responder yes, I do. Se você não trabalha, no, I don't. Alright? Então, vamos lá. Vamos fazer este exercício aqui. Vamos deixar ele aqui mais claro. Alright? Bora lá. Então, veja essa primeira aqui, ó. Do you eat out a lot? A gente vai responder com yes, I do, or no, I don't. Agora, repara uma coisa. No inglês, aqui já fica uma valiosa dica futura, tá? Se eu perguntei com do, eu vou, consequentemente, responder com do. Tá vendo? Então, por enquanto, como a gente só tá vendo do, vai ficar assim, ok? Letter B. Write questions 1 and 2 in the table. Então, aqui, o mesmo esquema. Você vai colocar a número 1 e a 2 aqui dentro desse esquema. Vamos fazer aqui junto, ó. Do you go to concerts? Então, ó, go to, o nosso verbo, concerts.
E a outra, do they, agora o nosso sujeito, watch TV a lot? Agora, ó, veja bem, sempre vai concordar com o sujeito, correto? Ó, que nem aqui. Então, aqui, do you go to concerts? De novo, yes, I do. No, I don't. E aqui, ó, como é com they, yes, they do. No, they don't. E lembra, o don't, ele é o conjunto de do com not. Alright? Então vamos lá, de novo, colocar aqui na prática. Agora, veja bem, ó, fill in the gaps with do, don't or a verb from the box. Então você vai colocar aqui o do, o don't, caso ele for negativo, e o verbo ali da caixa. Veja bem os verbos, ó, go out, sair, visit, visitar, go out novamente, sair, watch, assistir e go, 2 vezes que você vai utilizar, alright? Então, se for uma pergunta, você vai começar com o auxiliar do, alright? Vou dar um tempinho aí para você. Alright? Então, bora lá, vamos aqui junto, ok? Primeiro aqui já está feito pra gente. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Ó, do you go out a lot in the week? Yes, we do. Pronto. Agora aqui é uma pergunta, então, consequentemente, vamos começar com do you, your parents at the weekend? Do you visit your parents at the weekend? Yes, I do. De novo, pergunta, então, do. Do you go to concerts at the weekend? Yes. No, we don't. Aqui é negativo, então, no, we don't. Number 4. Do you go shopping on Saturdays? Yes, I do. And again, do your parents go out? Do your parents go out on Saturday evenings? No, they don't. Or they stay in and watch TV. Ok? Então, bora lá recapitular isso. Number 1. Do you go out a lot in the week? Yes, we do. Então, ou seja, eu estou perguntando aqui. Você sai muito no final de, durante a semana? Sim, nós saímos, né? O do, ele concorda ali para que você não tenha que repetir o verbo, entende? Number 2. Do you visit your parents at the weekend? Yes, I do. Você visita seus pais no final de semana? Sim, eu visito. Do you go to concerts at the weekend? Você vai a shows no final de semana? Não, nós não vamos. No, we don't. Do you go shopping on Saturdays? Você faz compras aos sábados? Sim, sim, eu faço. Do your parents go out on Saturday evenings? Seus pais saem no sábado à noite? No, they don't. They stay in and watch TV. Então, não. Eles não saem. Eles ficam, né, em casa e assistem TV. Alright? Beleza. Agora, vamos lá. Agora, a gente vai ver aqui a preposição, né, algumas preposições, on, in, at e every. E aí, tempo associado a isso. Ok? Então, vamos colocar aqui estas preposições. Ó, temos on, temos in, temos at e temos every. Tá? O every ele vai ser talvez o mais tranquilo aqui de explicar, que every quer dizer todo. Tá? Então a gente vai ter ali todo dia, toda segunda-feira, toda quarta-feira, todo mês, assim em diante. O on, o in e o at, eles funcionam da seguinte maneira. Veja bem. O at, ele é sempre o mais específico, tá? Então, em termos de ser específico, o at, ele é o mais específico desses três. Por isso que, inclusive, quando a gente utiliza horas, a gente fala ali at, né? Que seria pra gente o as. O on a gente já vai usar ali para dias da semana, entendeu? O in ali para períodos do dia e assim em diante, tá? Então vamos fazer aqui junto, tá? Vamos ver aqui essas palavras, né, que ele deu aqui no nosso quadro.
Ó, Saturday, deixa eu dar um zoom aqui, inclusive. Saturday, the morning, 9 o'clock, week, the afternoon, day, the evening, month, 3:30, lembra do seu horário aí? 3:15, alright? Night, noite, the week, Mondays, Monday mornings, the weekend, Monday e Sunday afternoon, alright? Aqui, ele já deu aqui alguns prontos pra gente, inclusive, tá? Então, vamos separá-los. Opa. De maneira a isso aqui ficar mais claro, tá? Ó, o on, Saturday. Então, para dia da semana, utilizamos on. O in, período do dia, ó, the morning. Então, de manhã. At 9 o'clock, lembra que a gente usa para falar de horas. E every week, ou seja, toda semana. Quando a gente tem uma coisa ali recorrente, né? Sua aula de inglês, academia, né? A gente vai usar o every, todo dia, todo mês, toda semana, assim em diante. Então vamos colocar aqui, ó. The afternoon, ele seria um período do dia, ou seja, in the afternoon. Day, de dia, né? Se fosse in the day, até poderia ser dentro, né, do dia. Mas aqui a gente vai colocar ele em every, todo dia, every day. The evening, aí ó, outro período do dia, então the evening fica in the evening. Ó, month, né, um mês. Então aqui poderia ser in the month, mas precisa desse artigo the. Como não deu, every month, todo mês. 3:30, aí ó, um horário, ou seja, vamos utilizar o at. Então vamos colocar ele aqui, ó, at 3:30, ok? 3:15. Opa, 3:15 não, 3:30 é 3:30, ok? 3:30. Night, o night, ele é uma exceção, a gente não usa ele como in, a gente usa ele at night. Inclusive, alguns aí vão lembrar de algumas músicas aí que falam isso, né? At night. Agora aqui eles deu apenas night, então every night, toda noite, né? Toda noite, sei lá, meus vizinhos fazem muito barulho, né? Every night my neighbors make a lot of noise. Agora, ó, the week, como ele deu esse artigo, aí eu posso falar in the week. In the week seria dentro da semana, ok? Mondays, ó, por que ele colocou o S? Porque são as segundas-feiras, né? Algo recorrente ali. Então, on Mondays. On Mondays, I have English. Às segundas-feiras eu tenho inglês. Monday mornings, aqui ele foi mais específico ainda, ó. Aí, como ele deu on Monday mornings, a gente vai falar... Quer dizer, desculpa, já dei a resposta, né? Como ele colocou Monday mornings, a gente vai colocar on Monday mornings. A gente vai conectar ele com a primeira palavra ali, tá? Então, on Monday mornings. Opa, ficou meio tudo junto ali. The weekend, né? A gente poderia usar at the weekend ou até mesmo in the weekend. Os dois seriam corretos, tá? Morning, in the morning, poderia ser, mas a gente precisa do artigo the, tá? Então, a gente vai colocar ali every morning. Tá vendo? Muitos desses aqui, da coluna do every, eles até encaixam no in. Mas repara, quando tá in, né? A gente tem um artigo ali, the, para falar que é dentro do período. Quando a gente fala toda manhã, toda tarde e tudo mais, já não precisa disso, ok? Então, at the weekend. Morning, every morning. E a última, on Sunday afternoon. On Sunday afternoon, ok? Então, estes são essas preposições. Então, a gente pode lembrar sempre isso daqui que vai nos ajudar. E futuramente, quando a gente vê outros aspectos aí usando essas preposições, a gente pode lembrar que o in é menos específico que o on, e o on é menos específico ainda que o at, alright? Depois a gente vai ver isso para locais, né, nome de rua e tudo mais. Alright, então bora lá para o nosso último exercício de hoje. Eu quero que você formule perguntas usando o do
com estas frases, ó, watch TV every or in evening. E além do mais, você também vai escolher qual que seria every evening or in evening, ok? Então, vou dar um tempinho para você criar a frase, tá? Primeiro eu vou te dar o exemplo, a gente vai fazer aqui número 1 juntos, alright? Então, veja bem, a primeira ficaria assim, ó. A primeira coisa aqui, nossa estrutura, ó. Do you, depois o verbo, depois a preposição. Aqui, como eu estou perguntando todas a você, eu utilizarei do you. Então, ó, do you watch TV every evening? E outra coisa, por que aqui ficou every, não in? Porque teria que ser in the evening, ok? Então, aqui ficou, você assiste TV toda noite? Alright? Então, vou dar um tempinho aí para você fazer e em breve a gente volta aqui para corrigir em conjunto, alright? Então, veja bem. Ó, do you watch TV every evening? Now, number 2. Do you do sport on Saturdays? Ó, on, porque é o dia de semana. Do you go to bed after midnight in the week? Você vai à cama depois da meia-noite durante a semana? Do you go to concerts at the weekend? Do you eat out every week? Então, você come fora toda semana? E assim vai ficar essas frases aqui. Tranquilo, né? E aí, respondendo, né? Seria yes, I do or no, I don't, para cada uma. Porque se a pergunta é com do, consequentemente, é uma pergunta de sim ou não. É somente isso que eu quero saber. Alright? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. E na próxima a gente vai ir para lição C. Alright? See you soon, guys.